Muita gente está pedindo, quer saber como fazer a importação, perdão, de uma tabela Excel para base de dados Access. Então, no meu caso, eu vou estar usando a tabela aluno aqui para fazer a importação destes dados para minha base de dados Access, sem precisar criar nova tabela lá no nosso Access, uma vez que já temos a tabela. Muita gente tem sofrido, na verdade, isso é um caso sério, que tem acontecido muitas vezes. A gente cria aqui, depois vai criar de novo a nossa base de dados novamente. Isso é muito trabalho. Então, eu vou estar usando essa minha tabela aluno para fazer, ou eu vou estar importando essa tabela para minha base de dados. Bom, no meu caso, eu estou usando o Microsoft Access 2010. Estou usando o meu Microsoft Access 2010. Eu entro em banco de dados em branco e venho aqui o nome do arquivo, seleciono este é o local, o caminho onde a minha base de dados vai ser guardada. No meu caso, eu estarei guardando no meu desktop, na minha pasta exame João, e eu estarei guardando aqui como tabela aluno, tabela aluno, com o mesmo nome da minha tabela Excel, para não complicar. Eu estarei guardando aqui e já tenho aqui tabela aluno e vou estar clicando aqui em criar. Bom, no meu caso, eu não preciso de uma nova tabela, porque eu já tenho uma tabela, eu quero fazer a importação. Então, esta tabela aqui não me é relevante, por isso que eu vou tirar ela daqui, vindo aqui no X e tirando ela. Então, venho em dados externos, no importar e vincular, eu vou importar a minha tabela Excel. Selecione a origem e o destino dos dados. Ele está pedindo para selecionar ou para levar a tabela que eu preciso importar para minha base de dados. No meu caso, está também junto no meu desktop, na minha pasta exame. Eu vou estar importando a tabela aluno, que é esta minha tabela aqui. Vou estar importando esta minha tabela para a base de dados. Então, abrir. Bom, temos aqui essas duas situações aqui. Importar os dados de origem para uma nova tabela banco de dados atual ou vincular a fonte de dados criando uma tabela vinculada. No meu caso, eu quero importar os dados, porque se eu importo os dados, então eu tenho facilidade, eu posso reeditar os dados, posso reescrever novamente sem mexer a minha tabela Excel. Mas se eu clico em vincular cada modificação que eu vou fazer na minha tabela Excel, ou na minha tabela base de dados, então ela vai fazer uma modificação automática para os dois lados. Então, no meu caso, eu quero simplesmente fazer modificação dentro da minha base de dados. Então, eu clico em importar os dados e ok. Desculpa, gente, estou a ser muito rápido. Vou tentar ir um pouco mais lento. Bom, no meu caso, eu estou para importar a tabela aluno, então não preciso levar a folha 2, muito menos a folha 3, certo? Então, é a tabela aluno que eu vou importar, então levo ela e mostrar a planilha, já está bem aí selecionado e avanço. Bom, neste caso, ele está a dizer que a primeira linha contém títulos de coluna, certo? No meu caso, a minha tabela, a primeira linha contém títulos de coluna, assim, esses atributos que representam a cada linha embaixo delas. Então, eu clico sim, eu aceito. Eu seleciono esta opção. Então, ele vai marcar como sendo títulos de cada linha aqui, de cada coluna, aliás. Eu cliquei em avançar. Bom, no meu caso, o nome do meu campo é ID coluna, sim, certo? É este. O tipo de dado é texto, sim. Então, eu deixo e clico em avançar. Bom, neste caso, por defeito, a base de dados Access, ela já traz um código primário, neste caso um IDP, que é a chave primária, que vai representar cada linha que nós temos na nossa relação. Bom, no meu caso, eu não preciso de um ID, porque eu já tenho meu ID bem aqui. Então, eu venho em selecionar esta opção, escolher minha própria chave primária. Clico nela e ela já tirou a base de dados automática da base do Access. No meu caso, eu posso selecionar onde estiver a minha base de dados, ou melhor, perdão, onde estiver a minha chave primária, eu posso fazer a seleção aqui. E no meu caso, a minha chave primária é a ID aluno. E avanço.
Bom, importar para a tabela. Eu só importar a tabela aluno para que tabela? Para a tabela que eu criei com o mesmo nome, tabela alunos, certo? E concluir. Bom, traz uma mensagem aqui assistente da importação de planilha. Bom, esta é uma mensagem de controle. Ele disse que, depois da verificação, disse que o índice ou a chave primária não pode conter um valor nulo. Neste caso, é por causa de certas posições que nós temos valores e temos espaços em brancos, temos chaves que não batem com a outra, repetição dessas coisas. Depois eu vou estar explicando isso na próxima aula. Então, por enquanto, só a importação da tabela e nessa aba de salvar etapas de importação. Eu não preciso salvar etapas de importação porque eu já estou e tudo que eu estou importando já está salvo. Então, eu vou fechar aqui. Bem, como vemos, nós já temos aqui a nossa tabela alunos importado. O que foi que ele fez? Ele carregou aquela tabela e veio deixar naquela nova tabela que nós criamos aqui com o nome tabela alunos. Se nós formos a ver a nossa base de dados, esta aqui são nomes diferentes, por isso que eu diferenciei nessa parte aqui. Esta aqui é tabela aluno, enquanto que a nossa base de dados é tabela alunos, está no plural, gente. Então são nomes diferentes, tá bom? Então ele importou a tabela aluno para a tabela alunos, né? Então se nós formos abrir isso aqui, nós vamos ver que esta base de dados aqui, esta relação é semelhante a esta aqui do nosso Excel. Temos aqui o ID escola e temos aqui também o ID aluno. Então, isto é o mesmo que isto aqui. Não precisa criar novo. Temos aqui o ID aluno e temos aqui o ID escola. A gente não precisa criar. Então, aqueles zeros que ele vem dando aí, quando estávamos para fechar, era o nulo, não sei o que, índice, é por causa desses espaços em brancos. Eu vou estar explicando isso na próxima aula. Esses espaços em brancos, a base de dados, ela não permite ter espaços em brancos, né? Ela não permite essas coisas. E outra anomalia também aqui é por causa de hum, bom, eu vou estar explicando isso depois no final. Esta repetição, este ID é uma das chaves primárias de uma das minhas tabelas que eu depois estarei explicando também. Estas repetições aqui, ele também vai dar erro por causa dessas repetições das chaves. Então, é sempre muito bom formatar, ou melhor, fazer a melhor organização possível, de modo que seja compatível com os nossos parâmetros dentro da nossa base de dados. Bom, gente, é isso aí. A importação da tabela é tão simples quanto isso. Se inscreva no canal, não se esqueçam de deixar o vosso like aí, para que possamos ter mais vídeos aulas. Então, é sempre muito bom. Nos inscrevemos, damos likes e assim também vocês vão me forçando, vão me dando força, vontade de compartilhar com vocês aquilo que eu sei. Então, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e tchau. Até na próxima aula.